Vamos lá, jovens! Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês, galerinha da primeira série, que está aqui com a gente mais uma vez, né? Começando agora os nossos dois últimos horários dessa quinta-feira de aulas para a tarde, aqui no canal Educação. A gente vai, então, trabalhar com física, beleza? Tema de hoje, galerinha, é astrofísica, a evolução estelar e os exoplanetas, tá? Então, a gente vai hoje conhecer como é que eu consigo produzir, criar uma estrela, como é a criação de uma estrela e quais são os planetas que são presentes em sistemas fora do sistema solar, tá bom? Então, nosso objetivo hoje é conhecer os planetas que não estão no nosso sistema solar e também conhecer as estrelas e como elas são classificadas, tá bom? Agradecer a presença da galerinha de Jerumenha, que está aqui com a gente na aula de hoje, e também a todos que estão compartilhando esse momento também com a gente pelo YouTube, beleza? Vamos começar então a nossa aula do dia 29 de setembro e vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje. A gente vai trabalhar com a astrofísica, né? Disciplina Física. Eu sou o professor Caio, professor que vai acompanhar vocês na nossa aula de hoje e vamos observar quais são os nossos objetivos. A gente vai continuar estudando na aula de hoje o ramo da astronomia. Porém, no nosso encontro de hoje, nós vamos tentar analisar a composição do universo. Nas aulas anteriores, a gente estava analisando a composição do sistema solar. Porém, hoje nós vamos conhecer corpos celestes que estão fora do nosso sistema planetário, tá bom? Esses corpos são os exoplanetas, planetas fora do sistema solar, e também as estrelas, beleza? Para começar o nosso encontro de hoje, vamos então com uma pequena introdução, para a gente conseguir entender o que são esses corpos celestes que estão fora do nosso sistema solar. Então, quando a gente olha para o céu, a gente sempre vê à noite pontos brilhantes. Porém, esses pontos brilhantes, eles podem ser satélites naturais, como por exemplo a Lua. Podem ser planetas que estão no nosso sistema solar, mas também planetas que estão fora desse sistema planetário. E, além disso, podem ser estrelas e um aglomerado delas. Além disso, podem ser galáxias, ou seja, vários conjuntos de vários corpos celestes. Mas, na aula de hoje, a gente vai entender principalmente dois desses pontos brilhosos no céu. Os planetas fora do nosso sistema solar e também vamos conhecer as estrelas. E na aula de hoje eu vou querer que você saia respondendo essas três perguntinhas que eu vou fazer agora. O que seriam estrelas? Como elas nascem? E como é sua evolução? Tá bom? Então, vamos responder essas três perguntas? Preparados? Então já pega aí teu caderno, já pega teu lápis, já pega a tua canetinha, porque a gente vai falar hoje sobre esse tema, tá? Que é a astrofísica. Ok? Vamos lá, jovens. Começando aqui, vamos definir o que são estrelas e qual é o nome de um conjunto de estrelas, de um aglomerado de estrelas. Então, para a gente definir o que são estrelas,
veja aqui essa definição. Estrela é uma enorme nuvem de gás que está em altíssima temperatura. Então, quando eu tenho gás em altíssima temperatura, você acaba tendo um nome para esse gás em alta temperatura, sendo chamado de estrela. Mas é qualquer gás, professor? E qualquer alta temperatura? Não. Normalmente, uma estrela ela é composta por dois gases, hidrogênio e hélio. E, além disso, a temperatura para que você tenha uma estrela são temperaturas de milhões de graus. Jovens, essas altas temperaturas para esse gás acabam criando uma grande energia. Essa energia é uma energia própria das estrelas. E essa energia a gente vai já estudar que ela tem origem a partir de reações nucleares. Então, a própria criação de uma estrela vem de uma reação nuclear, através de uma fusão de partículas, ou seja, a união de partículas vai produzir o início aí de uma estrela, né? Vai dar origem a uma estrela. Inicialmente, quando os corpos eles se unem, esses corpos que eu quero que a gente relembre, são as moléculas do gás se unindo, dão origem a uma estrela. Porém, quando eu tenho várias estrelas em conjunto, eu vou ter um outro nome. Eu terei esse conjunto de estrelas sendo chamado de constelações. Então, quando eu olho apenas para um ponto brilhoso no céu, esse ponto brilhoso, ele pode ser uma estrela. Porém, quando eu olho para vários pontos brilhosos, para um conjunto de estrelas, eles passam a se chamar de constelações. Tá? Essas constelações, elas são formadas por linhas imaginárias criadas pelo homem para tentar unir essas estrelas e dar um formato para elas. É o que nós conhecemos hoje como símbolos do zodíaco, né? O pessoal costuma usar na cosmologia, no estudo dos cosmos. Algumas religiões também, né? Do Oriente, exatamente. Usam as estrelas e normalmente dizem que essas estrelas, elas formam formato de animais. Por exemplo, o escorpião, né? A constelação de escorpião. Exatamente. Inclusive a China, além do calendário, essa história do calendário chinês, ter um animal referente àquele ano, aquele período, eles foram os primeiros povos a realizar estudo das estrelas. Várias estrelas que hoje nós conhecemos foram catalogadas, foram estudadas primeiramente pelos chineses. Inclusive, um instrumento de observação, um dos primeiros instrumentos de observação que nós tivemos foi chinês, a luneta. A luneta é um instrumento chinês, que foi melhorado posteriormente pelo físico Galileu Galilei. Tá? Bom, então,
Essas linhas imaginárias, que elas são utilizadas para unir essas estrelas, acabam produzindo as constelações. Aí você tem a constelação de Peixes, Escorpião, Leão, várias constelações que são várias estrelas unidas, mas que elas, nessa união, acabam formando um formato que o homem, que as pessoas observaram, isso parece com isso aqui, né? Isso parece com um leão, isso parece com um escorpião. Então, realmente foi uma linha imaginária criada para unir e dar um formato para essas estrelas em conjunto. Tá bom? Não é que exista realmente uma linha lá ligando essas estrelas. Beleza? Então, constelações é um conjunto de estrelas e uma estrela é basicamente uma nuvem de gás em altíssima temperatura que emite energia. Tá bom? Mas como essas estrelas elas são criadas, como elas nascem? Elas nascem a partir de uma nebulosa. Professor, o que é uma nebulosa? Uma nebulosa, jovens, é uma nuvem de gás que ainda não é uma estrela. Tá? Ela é uma nuvem de gás e poeira que não tem um formato específico. Essa nuvem ela vai se expandindo com o tempo e gerando aí vários formatos com o tempo. Então essa nuvem de gás e poeira, ela está sempre em turbilhão, tá? E por muitas vezes ela também emite um brilho. Lembrando que esse brilho, ele nem se compara, nem chega perto do brilho de uma estrela. Tá bom? Essas nebulosas, elas são realmente maternidades de estrelas. Elas são realmente o início de uma possível estrela. Aqui na imagem eu trouxe uma das nebulosas conhecidas pelo homem, que é a nebulosa Pilar da Criação. Vou pedir aqui para o rapaz ampliar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Vou pedir para ele ampliar. Jovem, tu podes ampliar a imagem para mim? Tem como você ampliar a imagem para mim? Não sou.
Vamos lá, jovens. Então, observa aí a nossa imagem, né? Aí, deu certo. Viu? Ficou top. Então, aqui você tem uma das nebulosas que nós conhecemos, que é a nebulosa chamada de Pilar da Criação. Se você perceber, jovens, por que ela leva esse nome Pilar da Criação? Porque ela é semelhante a colunas, né? Você tem aí uma semelhança com colunas. Parece uma mão e ela tem 3 dedinhos aí que representam colunas, representam pilares. E esses pilares, eles são pilares da criação, por quê? Porque um dia essa nebulosa, ela virá a ser uma estrela, tá? Então, há outras nebulosas, pode voltar para a tela do slide, jovem. Há outras nebulosas que elas já vão ter também outros nomes, fazendo referência ao seu formato. E todas voltadas para essa questão religiosa, podendo dizer assim. Essa que a gente mostrou agora há pouco, ela lembra um pouco Pilar da Criação, esse nome Pilar da Criação lembra um pouco uma criação realmente, né? Uma criação divina. Existe uma outra nebulosa que ela tem um formato de um olho e todas elas são gigantescas, né? Todas elas são enormes. E por conta do seu tamanho, da sua dimensão, ela foi chamada de olho de Deus. Então ela lembra o formato direitinho de um olho e ela levou esse nome por conta da sua grande dimensão, né? Pelo seu tamanho. Então já associaram logo a Deus, certo? Bom, jovens, mas professor, quando é que uma nuvem dessa ela pode virar uma estrela? Bom, esse gás que compõe essa nuvem, ele vai começar a se comprimir. Você vai estudar isso na química. Todo gás, quando ele é comprimido, o que vai acontecer com ele? Você terá nesse gás um aumento de temperatura, ele vai aquecer. Você também terá um aumento de pressão. E você também terá um aumento de densidade, ele vai ficar pesado. Exatamente. A densidade, que é uma relação que a gente pode dizer que é a massa sobre o volume. Como essa nuvem ela vai diminuir o seu volume, ela vai diminuir as suas dimensões, então a tendência dela é ficar bem pesada. Então essas 3 características são características que as estrelas vão possuir. E a partir dessa compressão desse gás, essa nuvem de gases e poeira vai virar uma estrela. Tá bom? Bom, jovens, e é nessa fase que eu tenho a diminuição do volume, que eu tenho a compressão das partículas do gás, que essa estrela, esse início de uma estrela, ela vai aumentar muito a sua temperatura e dar início à fase de protoestrela, que é o nome desse processo de você diminuir as dimensões dessa nuvem e ela iniciar o processo de criação de uma estrela. Professor, o que acontece nesse momento, nessa fase? Você tem o início das primeiras reações nucleares, onde
partículas de hidrogênio vão se unir e nessa união você terá a liberação de grandes quantidades de energia. Essa liberação de energia vai provocar o início do brilho dessa matéria. Então aí você dá origem a uma estrela. Tá? Então, uma estrela ela basicamente nasce da compressão de um gás. Vamos, por exemplo, imaginar aqui que eu tenha uma nebulosa, uma nuvem de gás. Esse gás, quando ele sofrer uma grande pressão sobre ele, ele vai acabar aumentando a sua temperatura, vai acabar aumentando a sua densidade, aumentando a sua pressão e vai se concentrar em apenas um único ponto, que é aí que surge uma estrela. Esse ponto em que eu tenho a compressão desse gás vai produzir as primeiras reações nucleares e essas reações elas vão começar a liberar energia na forma de luz e de calor. Pronto, você tem então a sua estrela. Beleza? Oi? Não sei dizer. Não sei dizer para vocês se tem alguma coisa a ver com a bomba de hidrogênio. Mas que tem uma fusão de moléculas de hidrogênio aqui você tem. Normalmente bombas, elas são criadas pela reação oposta. Você tem uma partícula e você não tem a fusão dela, mas sim a quebra dessa partícula, a quebra do núcleo dela. Então, se tem alguma coisa a ver com bombas de hidrogênio, seria o processo oposto. Tá? A energia das estrelas já vem do processo de fusão. O que seria a fusão? Seria a união das moléculas dessa substância. Então, você tem aqui moléculas de hidrogênio. Símbolozinho de hidrogênio aqui. Esse hidrogênio ele vai se unir, o que vai dar origem a um processo de fusão. E, nesse processo de fusão, eu posso ter a produção de outras partículas. Tá? Outros elementos. O que acontece normalmente é que, nesse processo de fusão, eu tenho liberação de energia, como eu falei, e a produção de um elemento, que é hélio. Então, normalmente, essa fusão do hidrogênio, ela vai produzir hélio. Aí, o processo disso seria na química. Vocês vão lá para a química para explicar esse processo. Tá bom? Esse processo, ele vai acontecer emitindo altas temperaturas. E essa alta temperatura será a temperatura que a estrela vai possuir. Tá? Começa até que uma temperatura pequena, mas no decorrer do processo essa temperatura pode chegar a valores de 50.000 unidades de temperatura. Então, o processo seria mais comum dessa forma. Olha só, o processo mais comum acontece assim. Você tem
a fusão nuclear do hidrogênio. E quando eu realizo essa fusão, eu acabo produzindo hélio mais energia. Essa energia está aqui representada por essa setinha rosa. Ela pode ser diversas formas de energia que é liberada pela estrela. Ela pode ser uma energia térmica, ela pode ser uma energia luminosa, luz. A térmica a gente lembra de calor. Ela pode ser até energia radioativa. No caso do Sol, por exemplo, o Sol emite essas três energias. O Sol emite calor, que é o que fornece temperatura para o nosso planeta, né? O que fornece temperatura que possibilita a vida para nós. Ele também fornece luz, ele também produz luminosidade, é o que nos possibilita a sensação de visão lá fora, durante o dia, durante a tarde. E também produz energia radioativa, porque ele produz radiação ultravioleta, UV. Então, essas três energias liberadas pelo Sol são as formas mais comuns de energia que as estrelas liberam. E como as estrelas são classificadas? Elas são classificadas por alguns fatores, algumas características que elas possuem. Você tem duas características básicas. A luz que ela produz, a luminosidade dela, que está associada ao seu tamanho, e também a cor que ela emite de luz, que está associada à sua temperatura. Então, cada luz que ela emite, se é pouca luz ou se é muita luz, vai estar associada à dimensão dessa estrela. A gente vai já falar quando ela emite muita luz, quando a estrela emite pouca luz. E também a luz, a cor da luz que ela emite, também está associada a uma característica dela, que foi a que eu falei, da sua temperatura. Altas temperaturas vão emitir luzes de uma certa cor. Baixas temperaturas já vão emitir luzes de uma outra cor. Professor, como é que a gente faz essa análise? Essa análise ela é feita por físicos, por químicos, através do espectro de radiação dessa estrela. O que é o espectro? É um conjunto de radiações que eu vou analisar dessa estrela, dando foco na cor e na temperatura.
Por exemplo, trouxe aqui 3 exemplos rápidos só para a gente introduzir essa questão do espectro. Essa estrela aqui é uma estrela vermelha. Essa estrela, eu sei hoje que ela emite vermelho, por quê? Porque foi feita a análise dela, foi feito o estudo dessa estrela, e foi possível observar que o espectro dela, a energia que ela libera, a cor da luz que ela libera, está próximo do vermelho. A estrela amarela, como por exemplo o Sol, é uma estrela amarela, foi possível observar que ela é uma estrela amarela porque ela emite luz com um espectro no amarelo. E assim por diante para as outras cores de estrelas. Vamos começar esse estudo, olha só. A cor de uma estrela, como eu falei, está associada à temperatura dela, temperatura da sua superfície. Estrelas mais frias são estrelas vermelhas. Quando mais vai ficando próximo do azul, você vai ter um aumento da temperatura dessa estrela. Professor, uma estrela ela pode migrar, ela pode começar uma estrela vermelha e se tornar uma estrela azul? Pode. A gente vai ver a evolução das estrelas daqui a pouco. Mas isso é uma coisa que demora anos, muito tempo. Porém, hoje nós temos essa classificação, olha só. Por exemplo, Sol, o Sol é uma estrela amarela. Atualmente o Sol é uma estrela amarela. Existem também as estrelas branco-azulado e estrelas vermelhas. Como eu falei, mais perto do azul, mais quente. Mais perto do vermelho, mais fria. Beleza? Vou querer que vocês anotem essa classificação, tá bom? Vou te dar aí 2 minutinhos e aí a gente volta já já com outros exemplos. 2 minutos.
Vamos lá, jovens. Voltando aqui, vamos para a próxima classificação. A da luminosidade. Outra forma da gente classificar as estrelas é quanto à luminosidade dela. E essa luminosidade está relacionada ao seu tamanho, às suas dimensões. Se a estrela ela for de um tamanho muito grande, também maior será a sua luminosidade, tá? Então, por exemplo, você tem aqui uma estrela muito pequena e uma estrela já com dimensões bem maiores. A primeira, Barnard, ela é uma estrela pequena. Então, a luminosidade que ela vai produzir é bem pequena comparada com a outra que eu trouxe, a Antares. A Antares ela será uma estrela de maior dimensão e, por isso, ela também vai produzir mais luminosidade. Bom? Vou te dar 2 minutinhos também para você anotar essas informações e a gente volta já. Vamos lá, galerinha. Pois é. Galerinha de Pernambuco está aqui com a gente. Jonathan. No começo da aula, né? Jonathan. Jovens. Ou será Jonathan, né? Só ele para me dizer. Vamos lá, jovens. Classificação espectral. Na classificação espectral, a gente agora vai utilizar uma classificação, alguns termos que classificam, que vão dar um ranking das estrelas quanto à sua maior temperatura e a cor que ela emite, e a sua menor temperatura e a cor que também ela vai emitir. Beleza? Então, a classificação é essa aqui que você está vendo na tela. A coloração mais azulada, ela vai ter uma classificação O, tá?
E essa estrela de cor mais azulada, ela possui na sua superfície temperaturas de 28.000 até 50.000. Bem frio lá, dá para usar moletom. Em torno de 50.000 graus Celsius também, tá? Perto disso já. Já a de menor temperatura, ela teria uma classificação M, em torno de 3.500 de temperatura. Tá bom? Entre essas classificações, você tem estrelas brancas, estrelas amarelas, tá? Estrelas vermelhas. Por exemplo, o Sol, ele está nessa classificação G. Ele é uma estrela amarela e a sua temperatura na superfície varia entre 5.000 e 6.000 Kelvin. Beleza? Aí eu vou deixar também na tela essa classificação para vocês, tá? Para que vocês analisem e a gente volta já. 2 minutinhos. Vamos lá, jovens. A Luana Maria, participação especial aqui na nossa aula, perguntando, fazendo só pergunta difícil aqui. Professor, os astrônomos, eles estudam esses detalhes só pela cor delas, pela quantidade de calor que elas emitem? Exatamente. Eles estudam através de um instrumento chamado espectrômetro. Que esse instrumento ele recebe a luz dessas estrelas e ele analisa, tá? Para determinar a temperatura delas. Então ele já tem estabelecido qual é a temperatura para cada cor, já tem uma base. E quando eles observam uma nova estrela, eles emitem esse espectrômetro, eles colocam esse espectrômetro na direção dessa estrela. Tá bom? Muitas vezes acontece de eles também utilizarem esses instrumentos para determinar
alguns elementos químicos que existem nos planetas. Os planetas que não estão no nosso sistema solar ou até os que estão no nosso sistema solar. Porque você não consegue chegar até lá. Mas eles conseguem medir, conseguem dizer quais são os elementos que compõem a superfície daquele planeta. A gente vai já ver isso quando a gente estiver falando de exoplanetas. Com a estrela, eles só tentam analisar a coloração dela pela luz que elas emitem e a intensidade luminosa também, tá bom? A temperatura que elas emitem está associada a essa intensidade luminosa, a quantidade de luz que elas emitem e também com relação à cor dessa estrela. Perfeito? Bom, olha aqui. Aqui a gente já entra na classificação da intensidade luminosa. A gente estava vendo a classificação quanto à cor e temperatura da estrela, né? Quando eu quero dizer que a estrela emite muita luz ou pouca luz, a gente viu que está relacionado também à dimensão dela, né? Ou seja, ao tamanho dessa estrela. Então, quanto maior a superfície, maior a emissão de quê? De luminosidade. E as estrelas, elas são classificadas quanto à luminosidade de uma classe 1 até uma classe 7. Você tem, na classe 1, estrelas supergigantes. São estrelas enormes, porque quanto maior a intensidade luminosa, maior a dimensão da estrela. A classe 2, você vai possuir estrelas de classificação gigantes luminosas. 3, você vai ter uma classificação de estrela que são chamadas de gigantes. 4, você terá uma classificação de estrelas que são chamadas de subgigantes. 5, as anãs da sequência principal. 6, subanãs. E 7, as anãs brancas. Beleza? Vou te dar novamente 2 minutinhos, tá? Só para a gente finalizar aqui com essa classificação e a gente volta já. 2 minutos.
Muito bem, jovens. Alguém pode perguntar, professor, e qual é a classificação do Sol? O Sol, além de ser uma estrela amarela, ele é uma estrela anã, tá? Ele é uma estrela anã amarela, beleza? Então, ele já faria parte da classificação número 5, perfeito? É anã. Aí aqui você tem essas classificações, tá? O Sol não é a menor estrela que nós conhecemos, mas é uma das menores, tá? Aí você tem aqui o exemplo, o Sol fazendo parte da classificação anã. Você tem uma estrela gigante vermelha. Você tem também estrelas supergigantes vermelhas. Aí aqui ele está comparando a dimensão delas com, por exemplo, uma nebulosa planetária, ou seja, uma nuvem de poeira e gás que vai gerar um planeta, e uma nebulosa estelar, que é uma nuvem de poeira e gás que vai produzir uma estrela. E lá no finalzinho você observa a anã branca, que é a menor estrela que pode existir, com também uma menor luminosidade. Aí você olha assim, professor, e ela mesmo sendo pequenininha desse jeito, ela tem uma alta temperatura? Sim. Porque lembra o que eu falei, né? Quanto menor for a estrela, mais pressão eu tenho, mais densidade eu tenho e mais temperatura eu tenho, tá? Porém, a luminosidade dela vai ser pequena, perfeito? Bom, jovens, quando a gente retornar do nosso pequeno intervalo, a gente vai retornar e vai falar sobre o ciclo de vida das estrelas. E aí a gente inicia, então, o nosso estudo também sobre os exoplanetas. Perfeito? Ficamos por aqui no nosso primeiro encontro, jovens. Já já estamos de volta e até lá!